preparem o caminho, pois meu filho está chegando. Palavra e sonho do grande eu sou. Parte 2, Rose. 12 de setembro de 2025. Vejam o link para o vídeo anterior, parte 1, na caixa de descrição deste vídeo. Comentário final. Então ele me deu esta escritura para ler em voz alta. Oséias 6 versos 1 ao 3. 1. Vinde, e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. 2. Depois de 2 dias, nos revigorará, ao terceiro dia, nos ressuscitará, e viveremos diante dele. 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva ser o dia que rega a terra. Então ele compartilha isso e quer que eu compartilhe o sonho novamente, que foi o sonho do dia do Senhor. E agora eu entendo que o sonho que me foi dado é sobre os 3 dias de escuridão. Então, ele só quer que eu reitere que este evento, os 3 dias de escuridão e a convocação e subida dos seus 144.000, não são a sua segunda vinda. Não é a segunda vinda do Senhor. E, como eu disse, há muita confusão agora apenas com essa palavra, arrebatamento. E isso está confundindo muitos de seus filhos, porque eles acreditam que esta é uma segunda vinda. Eles acreditam que este é o momento da sua imortalidade na mudança. Não, nós somos transformados. Sim, nós somos transfigurados. É o momento da transfiguração dos seus 144.000. Então, por favor, assistam ao vídeo que fiz sobre as 3 reuniões, onde falo sobre tudo isso em detalhes, com as escrituras sagradas e tudo mais, só para acabar com essa confusão agora, porque o inimigo confundiu essa palavra. Muitos vão acreditar que neste evento e a convocação e subida de seus 144.000, o seu exército do fim dos tempos, eles vão acreditar que foram deixados para trás. So many are going to believe that this event and the raising up of his 144,000, his end times army, they are going to believe that they are left behind. Este é o grande engano. É isso que vai criar a grande apostasia, porque lhes está sendo dito agora mesmo. Estão sendo enganados, dizendo que isso é o que chamam de arrebatamento. O que a maioria dos seus filhos chama de arrebatamento é a sua segunda vinda. Este não é o momento da sua segunda vinda. Então, por favor, entendam que tem havido muita confusão com esta palavra. Então, por favor, assistam ao vídeo. E até com relação ao termo noiva, o Senhor usou isso para descrever seus 144.000 apenas, mas também é a mulher que tem um lugar preparado para ela no deserto. Então, por favor, entendam isso também. Apenas busquem o Senhor e compreendam e conheçam o contexto de quando ele está usando este termo noiva para sua igreja, mas seus 144.000 vamos preparar o restante de sua noiva durante este tempo antes de sua segunda vinda. E como eu disse, por favor, assistam ao vídeo. Eu falo muito mais sobre isso. Então, seremos redimidos, não arrebatados. Se você entende assim, se você está usando o termo arrebatamento porque essa palavra é usada em Apocalipse 12 verso 5 para descrever o arrebatamento de seu filho varão, que são os 144.000, até a sala do trono, pois a palavra harpazo é usada aqui. Se você entende que é apenas isso, a transfiguração e o tempo do seu exército do fim dos tempos recebendo as 2 unções, porque eles são as 2 testemunhas, pois nós voltaremos para trazer a colheita. Se você entende assim, então, tudo bem. Mas se você pensa que esta é a segunda vinda, está errado. Este não é o momento da mudança completa na imortalidade. Por favor, entenda que este evento que vai acontecer criará grande apostasia porque, como eu disse, tem havido muita ilusão em torno destas palavras, e somente destas palavras. Conheça o contexto e saiba o que você quer dizer quando fala em arrebatamento, e certifique-se de entender o que as outras pessoas querem dizer com essa palavra também. Certo? Então, como eu disse, isso causará grande apostasia. Há um grande engano em torno de tudo isso e desse evento. What other people mean when you say that word as well. Okay. So as I say, it's going to cause the great falling away. There's a big deception surrounding all of this and this event. E o que eu farei é compartilhar o sonho novamente. E por que ele quer que eu compartilhe o sonho? Porque este será o tempo da redenção. É por isso que ele me pediu para ler Oséias 6 versos 1 ao 3, porque, como diz, no terceiro dia ele nos ressuscitará.
O terceiro dia dos 3 dias de escuridão. Então, no sonho, eu estava simplesmente ali, com este moletom. Foi por isso que usei este moletom novamente. E quando comprei este moletom, eu queria uma escritura para colocar nas costas. E eu tenho uma escritura. Então, eu perguntei ao Senhor, qual escritura o Senhor quer que coloque neste moletom? E, sabe, pensando, o de sempre, talvez o caminho, a verdade e a vida, ou algo assim. E ele me deu Apocalipse 6 verso 12, que é a abertura do 6º selo. Então, eu pensei, Senhor, essa é uma escritura bem séria para ter nas costas do meu moletom, mas foi essa que ele disse. E então eu tive esse sonho, não muito tempo depois de receber este moletom. E no sonho, eu estava lá usando este moletom. Então, agora eu entendo que ele fez tudo acontecer para mim. Foi um sonho muito, muito sombrio. E como eu disse no começo, não tenho uma data para esse sonho porque foi bem no começo, quando eu estava iniciando a caminhada com o Senhor. E ele me deu 3 sonhos em rápida sucessão. E eram como cartões postais em movimento, mas apenas um instantâneo. E o primeiro foi que não se trata de salvar a si mesmos, mas de salvar almas, que eu já compartilhei o sonho dos cavalos chegando. E então E então eu estava ali, num cenário escuro e atrás de mim eu conseguia ver silhuetas. Eram apenas silhuetas pretas, como se houvesse uma cidade atrás de mim. Havia prédios muito altos. Não sei onde eu estava. Era apenas uma cidade, e tudo tinha um tom avermelhado. E eu não percebi o significado disso na época. Mas então, ouvindo o sonho do meu marido, lembrei-me dele dizendo no sonho que estava escuro e que eram os 3 dias de escuridão, com certeza, mas também havia um tom vermelho por cima de tudo. Então, para mim, isso juntou 2 mais 2 e eu pensei, certo, Senhor, o sonho que o Senhor me deu naquela época é sobre os 3 dias de escuridão, não é? É isso que eu chamo de dia do Senhor. Então, tudo está se encaixando. O 6º selo, os 3 dias de escuridão. E enquanto eu estava ali, eu gritava, eu estava parada, gritando. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E, novamente, é por isso que ele queria que eu compartilhasse isso. Porque foi isso que ele disse em suas palavras aqui. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. O tempo está próximo. E havia demônios indo e vindo. E foi isso que eu ouvi também na época do sonho, indo e vindo. Mas então eu percebi que, na verdade, enquanto os demônios iam e vinham, havia demônios grandes e pequenos, voando, e eles estavam machucando todas as pessoas ao meu redor, e eu podia ouvir gritos. Não foi um sonho nada agradável. Havia pessoas gritando e se machucando com essas coisas. Mas eu não estava me machucando de jeito nenhum. Agora eu entendo por quê. Porque nós somos o exército do fim dos tempos dele. Então, o 2 para cá que eu realmente ouvi no sonho, eu entendo, também está relacionado a Joel 2, e esse é o exército do fim dos tempos dele em Joel 2. É disso que se trata. E ele diz em Joel 2 que é o exército dele que está indo e voltando. Então, nós estaremos lá. Nós seremos as luzes e no terceiro dia, que é o tempo que somos redimidos, onde receberemos as 2 unções, a sala do trono e tudo mais. Então, como eu disse, quero apenas repassar tudo isso e reunir algumas coisas em relação ao sonho, e que não posso estipular mais o momento deste evento. Este não é o momento da sua segunda vinda. Por favor, entendam que seremos redimidos, não arrebatados, e que se trata de retornar e trazer a sua colheita. Então, por favor, entendam e eliminem toda a confusão sobre esse momento e esse evento, e exatamente essa palavra. Vou colocar esse vídeo também na caixa de descrição. Certo? Tenham um dia abençoado e amo todos vocês. Espero ver vocês em breve. Obrigado. Tchau. Okay, have a blessed day and I love you all. Look forward to seeing you all soon. Thank you. Bye.